O que é o dom de discernimento de espíritos? O que fazer para receber esse dom maravilhoso? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, no nosso programa Dica Rápida. Eu sou o pastor Evani Vieira e hoje nós vamos conversar sobre o dom de discernir espíritos. Você já ouviu falar sobre esse dom? É maravilhoso. Você tem que tê-lo. Vamos estudar primeiro os 9 dons do Espírito Santo, listá-lo, e aí nós vamos estudar o dom de discernir espíritos. Vamos lá? 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Bem, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para listar os 9 dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar apenas sobre o dom de discernimento de espíritos. Isso é o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. Os outros são chamados, ministérios. Os dons do Espírito Santo são só esses 9. Então, se alguém perguntar quais são os dons do Espírito Santo, a gente já estudou em 1 Coríntios, você vai saber agora. Vamos lá, como é o dom de discernir espíritos? Muitos me perguntam como funciona o dom de discernimento de espíritos. É quando você vê, sabe, ouve, cheira ou sente o mundo espiritual. Algumas pessoas de outra religião chamam isso de a pessoa é sensitiva, ou seja, ela consegue perceber o mundo dos espíritos. Mas aqui não é questão de ser sensitivo ou não, é questão de receber discernimento de Deus. Deus explicar o que está acontecendo no mundo dos espíritos. O mundo espiritual ele é real, ele é tão real quanto o mundo que a gente vive aqui. Só que a gente não tem acesso a ele. Mas quando a gente tem o dom de discernimento de espíritos, Deus costuma dar visões para a gente e explicar o que está acontecendo no ambiente. E a gente chega a ver o mundo espiritual, a batalha entre demônios e anjos. A gente vê tudo isso, entra no lugar, sabe se tem demônio, se não tem, se tem anjo, se não tem. Isso é o dom de discernimento de espíritos. Você dificilmente é enganado depois que você tem esse dom. Vamos a um exemplo? Atos 16, versículos 16 ao 18. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha só, a menina estava falando, esses aí são servos do Deus Altíssimo, não está falando nada demais. Mas o apóstolo Paulo tinha um dom de discernir espíritos. Então ele percebeu que não era ela que estava falando ali, que não era o Espírito Santo que estava usando ela para poder elogiá-lo, mas era um espírito de adivinhação, um espírito de engano. Então ele chegou e expulsou o demônio. Olha só que legal esse dom. Você consegue enxergar o que está por trás da situação. E como receber o dom de discernimento de espíritos? Nós vamos dar 3 passos hoje para você receber esse dom. Vamos lá. Primeiro passo, orando todos os dias. Se a pessoa não ora, ela dorme, acorda, nem conversa com Deus, só ora quando vai à igreja. E quando o pastor fala, vamos orar, pessoal. Aí vai e ora. Você não vai receber o dom de discernimento de espíritos. Você tem que orar. É através da oração que a gente recebe os dons. Eu lembro quando eu subia com os irmãos, quando eu congregava na igreja metodista, eu subia com os irmãos, ficava de 10 horas da noite a 5 horas da manhã orando, no monte, dando lugar ao Espírito Santo. Ali Deus foi me dando o dom de interpretação de língua, o dom de profecia, o dom de discernimento do Espírito, foi me dando os dons todos, porque a gente orava muito. Se você começar a orar muito, Deus começa a investir em você e começa a te dar dons. Simples assim. Então nós temos que aprender como descobrir nossos dons espirituais. Às vezes você tem muitos dons e nem sabe, é orando que você vai descobrir. Segundo passo, amando o próximo como a si mesmo. O amor é o mapa do tesouro. Você quer conquistar Deus, quer que Deus investe em você? Ame. Porque esse negócio de que eu quero o dom de discernimento de espírito para eu saber o que acontece no mundo espiritual. Para quê? Para eu saber. Curiosidade, né? Deus não vai dar. Para você se aparecer, dizer eu tenho o dom e você tem? Deus não gosta disso. Nós não podemos pedir dons para satisfazer curiosidade e nem para se aparecer. Tem que ser por amor, amor ao próximo. Então, quando a gente pensa no outro, a gente quer libertar o outro, aí Deus começa a derramar os dons sobre nós. Ame. Ame acima de tudo. Se preocupe com os outros e você vai ver Deus te dando esse discernimento. Você não vai ser enganado pelos demônios, nem pelas pessoas, jamais. Terceiro passo,
procurando fugir do pecado. Se você trabalha com batalha espiritual, você está acostumado com a guerra espiritual e fica no pecado, você não vai vencer. E você não vai ter discernimento, você vai ficar confuso. Muitas pessoas querem expulsar demônios, querem salvar as pessoas, mas tem amante, espanca o filho, fala mal do pastor, não gosta de dizimar, não gosta de ofertar, não gosta de ajudar ninguém, é egoísta. Por isso que não tem discernimento. Aí fica falando, eu vi o demônio, ele viu nada. Eu vi um anjo, viu coisa nenhuma, tudo mentira. As pessoas que andam no pecado não vê nada. Quando vê, se confunde todo. Então a gente tem que andar em santidade. Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus quer fazer maravilhas em nossas vidas, mas nós temos que andar em santidade. O propósito de receber o dom de discernimento de espíritos é libertar as pessoas e glorificar o nome do Cristo. Esse é o propósito, não pode ser outro propósito. E para isso a gente tem que estar em santidade, é claro. Se esse estudo bíblico sobre discernimento de espíritos te ajudou, por favor, compartilhe o nosso vídeo de hoje e deixe o seu like. E lembrando que nós temos um curso completo sobre os 9 dons do Espírito Santo também, que pode te ajudar. E está na tela embaixo para você entrar no nosso site e adquirir. Tá bom? Um abraço forte, Deus abençoe. A paz.